Olá, meus amigos, muito boa noite. Aos que chegam pela primeira vez e aqueles que acompanham o canal do Centro Espírita Irmã Rosa, sejam especialmente bem-vindos a mais este encontro, esta feliz oportunidade de aprendizado do Evangelho de Jesus. Eu sou a Ana Luísa, colaboradora da casa, e hoje quem vai fazer a exposição para a gente será o também colaborador do CI, Alberto Leitão Rosa. O título que o Alberto falará para a gente será Revista Espírita e Atualidade. Mas antes de passar a palavra para o Alberto, nós vamos fazer a leitura do livro Mais Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Batuíra, e em seguida a nossa prece inicial. O título da página que nós leremos será A Melhor Oportunidade. E ela diz assim: confiemos na providência divina e aceitemos no serviço do bem a nossa mais bela e melhor oportunidade, a que denominamos agora. Agora, meus amigos, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, elevar o nosso pensamento aos benfeitores espirituais desta casa bendita, que nos abraçam, que nos acolhe, que nos confortam. Que junto ao nosso Mestre Jesus possamos ter nossas mentes abertas e corações férteis para ouvirmos o que o nosso palestrante tem a dizer, assim como ele seja inspirado, e que nós possamos utilizar tudo que estivermos aprendendo neste dia de hoje, na nossa vida, no nosso dia a dia. Nos inspira, Pai amado, nos protege e abençoa. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos ouvir o Alberto. Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe em mais esta feliz oportunidade de estarmos aqui ainda reunidos virtualmente para juntos estudarmos um pouco mais do seu Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Allan Kardec funda no dia 1º de janeiro do ano de 1858, portanto há 164 anos atrás, a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Este foi o periódico mensal que Allan Kardec fundou para conversar com o mundo. Como ele mesmo registra na Revista Espírita de dezembro de 1862, a revista circulava da China ao México, passando por todas as capitais da Europa. Ele afirma logo na introdução da primeira revista, ou seja, de janeiro de 1858, que a revista seria uma tribuna aberta, onde a discussão não deverá jamais desviar-se das leis as mais estritas de conveniências. Conclui dizendo, em uma palavra, discutiremos, mas não disputaremos. Esta era uma das principais características da revista, colocar temas em debate, mas onde houvesse debate de ideias e não debate de pessoas. E é com esta lembrança que nós convidamos todos para conversar sobre este tema proposto para o dia de hoje, Revista Espírita e Atualidade. Já nos levando a um questionamento sobre a atualidade da Revista Espírita. Podemos agora nos perguntar, será que esta revista, que Kardec funda 164 anos atrás, que ele publica por 12 anos, até
o ano da sua desencarnação, 1869, será que essa revista ainda é atual? Ela deve ser estudada por nós espíritas? São perguntas que certamente serão respondidas durante a nossa conversa de hoje. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, é o título que Kardec dá à sua revista, já mostrando que se propunha a estudar os fenômenos psíquicos, a estudar o comportamento do homem. E ele vai publicar esta revista de janeiro de 1858 até abril de 1869. Vai publicar, portanto, 136 revistas ou fascículos. E hoje em dia nós temos ao nosso dispor essas revistas reunidas por ano. Então temos uma revista, um livro que apresentam as 12 revistas de 1858, outro livro, as 12 revistas de 1859, e assim por diante durante os 12 anos. Então temos 12 livros apresentando todas as revistas espíritas que foram publicadas por Allan Kardec. E nesse momento de hoje, nós vamos buscar atingir alguns objetivos nesta conversa, né? Primeiro, entender qual o propósito de Allan Kardec ao fundar a Revista Espírita. Depois nós vamos trazer um conteúdo, um resumo, um super resumo do conteúdo desta Revista Espírita, para podermos destacar alguns desses conteúdos apenas para nós exemplificarmos e também para despertar, assim esperamos, o interesse em todos nós para podermos ler esta revista. E em paralelo com esses três objetivos, nós vamos então constatando a atualidade da Revista Espírita, porque esta é a proposta do nosso tema de hoje. Sobre o primeiro objetivo, quando Kardec funda a Revista Espírita e a gente se pergunta qual o propósito de Allan Kardec, nós podemos encontrar a resposta a esta pergunta em vários lugares diferentes, né? Por exemplo, quando ele publica o livro Dos Médiuns, que ele publica em 1861, no capítulo 3 do livro dos Médiuns, intitulado Do Método, no item de número 35, ele faz um breve comentário sobre a revista que fala do seu propósito. Ele vai dizer assim, que a revista é uma variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos isolados, que completam o que se encontram nas duas obras precedentes. Vale aqui uma explicação. 1861, quando ele está publicando o livro dos Médiuns, ele tinha publicado apenas duas obras ainda. Em 1857, o Livro dos Espíritos, e em 1859, O que é o Espiritismo. Por isso ele fala que a revista completa as duas obras precedentes. E continua Kardec dizendo, formando-lhes, de certo modo, a aplicação. Vejam o propósito de Kardec ao fundar a revista. Sua leitura pode fazer-se simultaneamente com aquelas obras, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Porém, mais proveitosa será e, sobretudo, mais inteligível se for feita depois de um Livro dos Espíritos. Aqui Kardec está nos sugerindo que a gente leia primeiro o Livro dos Espíritos para que a gente possa ter uma noção geral da doutrina espírita, para depois, então, entrarmos na leitura da Revista Espírita, que, de certo modo, como ele diz, é a aplicação do que ele coloca como teoria. Na Revista Espírita de dezembro do ano de 1868, Kardec vai explicar que a Revista Espírita é uma obra sua, pessoal, e ele vai explicar o porquê. Vejam o que ele vai dizer. A revista foi, até agora, dezembro de 1868, e não poderia deixar de ser uma obra pessoal, visto que fazia parte de nossas obras doutrinárias. Vejam que a Kardec aqui está afirmando com todas as letras que a Revista Espírita faz parte das suas obras doutrinárias, constituindo-se os anais do Espiritismo, porque nós vamos ver na revista
o registro, né, da própria história do Espiritismo. Por seu intermédio é que todos os princípios novos foram elaborados e entregues ao estudo. Era, pois, necessário que conservasse seu caráter individual para que se estabelecesse a unidade. Vejam Kardec aqui mostrando um outro aspecto do propósito de fundar a Revista Espírita, pois ele diz que lá os princípios foram entregues ao estudo para que pudessem ser amadurecidos, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, Kardec, nós podemos resumir, teve como propósito, ao fundar a Revista Espírita, estabelecer podemos dizer assim, um documentário histórico do próprio Espiritismo, como ele disse, Anais do Espiritismo, um documentário científico, porque ali ele vai mostrar as suas experiências na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e na revista ele vai captar reações do público, porque, como dissemos, ele se correspondia com o mundo todo, então as pessoas mandavam cartas para Kardec, captando reações. Kardec fazia, através da revista, a divulgação da doutrina espírita e, ao mesmo tempo, a defesa da doutrina espírita, porque muitos ataques a doutrina sofria em muitos lugares do mundo, e isso chegava ao conhecimento de Kardec e ele respondia através da Revista Espírita. E podemos sintetizar que a revista, então, era um laboratório de ideias. Um laboratório, da mesma forma que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas era o laboratório dos fenômenos, onde lá ele realizava as evocações, os fenômenos, a revista era o laboratório de ideias, quando ele colocava, então, ideias para serem debatidas, como ele falou, né? A proposta era exatamente debater ideias, né? Mas não só coletar fatos, porque ele coletava muitos fatos do mundo inteiro, mas sempre dando um comentário, fazendo um comentário para que isso fosse algo que falasse à inteligência. Este sempre foi o propósito de Kardec. Então, nós podemos agora pensar no conteúdo resumido da Revista Espírita. Nós podemos imaginar 4 pontos que eram abordados, ou 4 assuntos, 4 variedades de assuntos que eram abordados na Revista Espírita. O primeiro, que não poderia deixar de ser, ele falava da doutrina espírita. Falava da aplicação da doutrina espírita, como nós vamos ver. Em segundo, ele falava das sociedades espíritas em todo o mundo. Então, ele vai trazer instruções para as sociedades espíritas, para as casas espíritas daquela época. De certa forma, ele vai apresentar um pouco de como era a vida dos espíritas, já que eles trocavam muitas correspondências com Kardec, e ali nós vamos ver muitas características da vida dos espíritas naquela época. E como quarto ponto deste resumo, nós podemos dizer que o homem Allan Kardec vai se apresentar na Revista Espírita, o que não é feito nas demais obras, onde ele deixa que os espíritos falem, por mais que a redação seja dele. Ele não apresenta ali características, podemos dizer assim, da sua personalidade. E na Revista Espírita nós vamos conhecer o homem Allan Kardec, através da leitura da Revista Espírita. Então podemos assim aprofundar um pouco mais desses 4 pontos de conteúdo, pensando com relação à doutrina espírita. Kardec apresenta na revista os meios como ela foi elaborada. Kardec apresenta na revista muitos fenômenos, né, que aconteciam na Sociedade Parisiense, que era a casa espírita, e ele relatava no veículo de divulgação que era a Revista Espírita. Então, na sociedade, ele realizava muitas reuniões, onde ele fazia a evocação dos espíritos, onde ele conversava com os espíritos. Então, ele vai ali relatando fenômenos e, principalmente, ele vai comprovando a teoria
que está no Livro dos Espíritos e nas demais obras. Então nós vamos ver Kardec fazendo perguntas, que a resposta dessas perguntas estavam lá no Livro dos Espíritos, mas ele queria constatar se de fato aquele espírito ia dar um depoimento coerente com toda a teoria que foi apresentada. Então vejam que Kardec comprova as teorias da doutrina espírita nas evocações que ele fazia, né? Comprova os fundamentos da doutrina espírita. Apresenta muitas dissertações de vários espíritos, não só na sociedade, mas em todos os lugares do mundo com que ele se correspondia. Vai mostrando como que as ideias vão evoluindo, né? Vai trazendo muitas explicações pormenorizadas, coisa que às vezes não está tão detalhada assim, por exemplo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médios, e ele vai apresentar muito material inédito sobre a doutrina espírita. Por mais que nós possamos encontrar nas obras de Kardec muita coisa que está na Revista Espírita, há muita coisa também inédito, material que ele não leva para as obras, material que ele deixa na Revista Espírita. Então daí a gente já está vendo, em paralelo, conforme falamos, a atualidade da Revista Espírita por conta do material de extrema importância. Quando ele trata das sociedades na Revista Espírita, ele vai falar de como as sociedades deveriam funcionar, de qual é o papel que elas deveriam ter dentro da doutrina espírita, vai apresentar estatísticas, vai mostrar o crescimento, né, vai mostrar as fundações de muitas sociedades espíritas ao longo do mundo, vai trazer sugestões para a administração dessas sociedades, para a expansão dessas sociedades, vai trazer propostas de atas, de estatutos, de critérios para se admitir os associados. Enfim, Kardec vai apresentar material muito relevante para a gestão das sociedades espíritas da época. As próprias atas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, até certo ano, Kardec as apresentou. E isso nos dá um nível de detalhes muito grande para a gente entender como Kardec fazia as suas reuniões. É como se nós estivéssemos lá presentes, participando das reuniões que Kardec realizava, né? Então é um material de muita riqueza para o movimento espírita nesse aspecto da gestão das sociedades. Como falamos, ele também mostra um pouco da vida dos espíritas daquela época, do cotidiano, porque eles escreviam muito para Kardec, mostrando fenômenos que aconteciam com eles, e muitos relatos falando da sua própria vida social, demonstrando, de certa forma, o caráter daquelas pessoas que se correspondiam com Kardec, né, as espíritas. Kardec coloca na revista uma parte que ele denomina Conversas Familiares de Além-Túmulo, onde ali ele vai colocar muitos diálogos entre familiares encarnados e familiares desencarnados. Isto de muita valia para comprovar todas as teorias que estavam lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médios, né? Então ele vai esclarecer muitos problemas na Revista Espírita com um nível de detalhe muito grande. Mas, como falamos, ele vai se mostrar como homem, né? Porque nós vamos ver Kardec conversando com os espíritos. É como se estivéssemos lá participando da reunião de Allan Kardec. Então nós vamos começar a perceber a grandiosidade desse espírito que foi designado por Jesus para receber a doutrina espírita, o equilíbrio desse espírito, o bom senso, a capacidade de síntese, a discrição em todos os momentos. Então nós acabamos lendo a Revista Espírita, vivendo com Allan Kardec, como se estivéssemos lá na sua época. Vamos ver os seus discursos, né? Vamos ver como que ele preparava os seus artigos, qual era o encadeamento lógico do seu pensamento, como que ele fazia as refutações às agressões que o Espiritismo recebia. Enfim, o homem Allan Kardec vai se mostrar. As suas preocupações para que nós não sejamos
enganados pelos espíritos, né? Não sejamos vítimas de mistificações. Quantas vezes ele nos chama a atenção disso? E Kardec sempre fazendo a dosagem, o equilíbrio entre a energia e a caridade. Firme nas suas ideias, mas extremamente caridoso, sem diminuir o afeto, mesmo por aqueles a quem ele refutava, aqueles a quem ele discordava. Então Kardec tem essas características de personalidade mostradas na Revista Espírita. Então, quando estudamos a Revista Espírita, nós vamos conhecer um pouco mais o homem Allan Kardec. E para termos uma ideia de quantas coisas interessantes Kardec tratava, né, e aí nós vamos atestando a atualidade da Revista Espírita em paralelo, conforme havíamos dito. Por exemplo, ele vai tratar muito da ciência que ele denominava magnetismo. Então nós vamos ver diversas vezes Kardec falando sobre magnetismo na Revista Espírita. Por exemplo, em março de 1858, no artigo que ele intitula Magnetismo e Espiritismo, ele vai dizer que o magnetismo preparou os caminhos do espiritismo. E os rápidos progressos do espiritismo são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias do magnetismo, que era impossível falar de um sem falar do outro. Mas ele diz que falaria do magnetismo apenas de maneira acessória, mas suficiente para mostrar as relações íntimas entre essas duas ciências que, na realidade, são uma só, como ele mesmo diz, né? Então ele diz que isso aí é falar de forma acessória, porque já existiam órgãos especiais que já tinham falado muito e que lá estava muito bem dito. Então ele não entra no detalhamento da ciência do magnetismo, porque isso já estava feito, né? Kardec vai nos apresentar, e esta é uma lição muito interessante, a proposta de valorizar algumas polêmicas, um que ele vai chamar de polêmica útil. Isso está na revista de novembro de 1858, o artigo intitula-se Polêmica Espírita. Então ele vai dizer que existem situações em que a divergência de ideias ela é muito saudável e ela deve ser explorada. Kardec diz que isso será a polêmica útil. E ela vai existir quando ocorrer entre duas pessoas sérias que se respeitam bastante para não se afastarem das conveniências. Pode-se pensar diferente e, com isso, não se estimar menos. Então, essa característica de Kardec vai estar em todos os artigos da revista. Ele mostrando que a diferença de pensamento deve ser valorizada, mas que nós não podemos, porque divergimos do pensamento do outro, estimar menos o outro. Isso não deve mexer na estima que nós temos pelas pessoas. Então, são artigos assim de extrema valia para os dias de hoje, né? A Revista Espírita, poderemos dizer que ela não é só atual, ela está muito à nossa frente, porque o pensamento de Kardec está muito à nossa frente, né? Na condição de espírito superior. Ele chama muito atenção para a gente cuidar da questão do extremo religiosismo, que em especial no Brasil nós temos. Esse aspecto da doutrina espírita é muito valorizado, chegando-se a ponto de ser exclusivo, que é um grande mal para a doutrina espírita. Então ele chega a negar que o espiritismo seja uma religião por conta dessas preocupações, né? Ele diz que o espiritismo não é uma religião porque não tem culto, não tem templos, não tem ministros. Então vejam que Kardec ele se preocupava em nós não deturparmos a doutrina espírita, como já deturpamos outras doutrinas, né? Não trazendo o lado místico, né? O lado de milagres, o lado de salvacionismo para dentro da doutrina espírita, porque ela não tem nada disso, absolutamente nada disso. Então Kardec se preocupava, né? Ele vai depois dizer que é, sim, uma religião, mas uma religião num outro sentido, e não neste sentido que nós estamos acostumados a ver de uma religião
que valoriza a forma, né, que valoriza os atos exteriores, os cultos e etc. E ele diz que o Espiritismo não tem nada disso. Então, por isso, na revista nós vamos encontrar Kardec falando sobre essa questão do aspecto religioso, né? Porque ele preferia sempre se referir a consequências morais. Por isso que ele define o Espiritismo como sendo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, e que isto leva a consequências morais. Ele não usa a palavra religião, ele toma esse cuidado, né? Kardec fazia muitas experiências na revista, na Sociedade Parisiense, e transcrevia para a Revista Espírita. Há casos assim muito interessantes quando ele faz experiências de conversa entre pessoas vivas, pessoas que estavam ainda no corpo físico, mas que pelo desprendimento do sono eram evocadas na sociedade e conversavam com ele. Vejam quanta experiência interessante, né? Só para citar Kardec, na revista de março de 1860, ele evoca uma mulher de 32 anos, uma senhorita de 32 anos, que era surda e muda de nascença. E ele estabelece um diálogo com esta mulher. E dentro do seu diálogo, nós destacamos uma única pergunta para mostrar como que isso tem importância no ensino da doutrina espírita. Kardec pergunta para esta surda e muda que estava encarnada e desdobrada do corpo físico, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A pergunta 14, Kardec pergunta assim: ouvis o ruído que faço neste momento batendo? Kardec bate, para perguntar se aquela surda e muda estava ouvindo. E ela responde: aqui não sou surda. Comprovando a teoria, toda a teoria que está lá no Livro dos Médiuns e nas outras obras, de que a surdez ou qualquer outra deficiência, né, a cegueira, etc., estão no corpo físico. É o órgão do corpo físico que está deficiente. Quando o espírito está fora do corpo, ele vai enxergar, ele vai ouvir, ele vai falar, como aqui ele comprova essa teoria, né? Kardec também, ele se preocupa muito com a questão de nós respeitarmos a liberdade de consciência das pessoas. Ele vai dizer, num artigo que ele chama Organização do Espiritismo, ele vai dizer que o Espiritismo não deve ser imposto, que deve vir a ele quem necessita, porque eles estão encontrando coisas diferentes de outras filosofias. Então que a gente não deve se preocupar em impor o Espiritismo para ninguém, né? Ele vai dizer ainda que o Espiritismo se dirige aos que não creem, aos que duvidam, ou aos que têm uma fé e essa fé não é suficiente. Então, para aqueles que têm uma fé e esta fé é suficiente, deixem eles onde estão. É o que Kardec nos sugere aqui nesse artigo, né? Respeitando os princípios de tolerância, de liberdade de consciência. E ele conclui dizendo: dai de comer aos que têm fome e não aos que se dizem fartos. Então são muitos e muitos artigos mostrando, né, a atualidade da Revista Espírita. O tema obsessão é tratado em muitos artigos. Essa era uma das grandes preocupações de Kardec, de discriminar bem, de explicar bem como que a obsessão se instalava, quais eram as causas, como que ela deveria ser tratada, né? Agora mesmo, nós, para objeto de nosso estudo, segregamos 41 artigos da Revista Espírita tratando especificamente do tema obsessão. São artigos que falam da obsessão. Então, nós vamos encontrar muitos exemplos de curas de obsessão, né? Como que ele fazia, como que ele evocava o espírito, como que ele conversava, quantas sessões isso era feito, quanto tempo demorava. Enfim, nós temos ali uma riqueza de detalhes se nós queremos tratar do tema obsessão na casa espírita, e devemos. E por aí vai, ele mostrando, né, muitas coisas interessantes com relação
ao que nós podemos chamar de salvacionismo, né? Muitas vezes nós queremos que os espíritos nos salvem, que façam aquilo que nós precisamos fazer e não estamos com força e coragem, e não é assim. Kardec explica também na Revista Espírita, dizendo: não se deve perder de vista que a missão dos espíritos é instruir-nos, melhorar-nos, mas não se substituírem à iniciativa de nosso livre-arbítrio, acabando com o salvacionismo, mostrando que a doutrina espírita é uma doutrina de autonomia. E nós precisamos compreender isso. A Revista Espírita, o estudo da Revista Espírita, nos leva a essa compreensão, né? É um rico material de estudo, são 12 livros, como falamos, né? Onde ali nós vamos ver debate de ideias e não debate de pessoas, onde lá nós vamos encontrar um material riquíssimo para nós estudarmos, vamos encontrar a melhor forma de nós estudarmos. Vamos parar de repetir aquilo que ouvimos, mas vamos sim repetir aquilo que Allan Kardec está dizendo neste tesouro, onde vamos encontrar muito material. É um material indispensável para o nosso estudo se queremos conhecer o pensamento de Allan Kardec. Precisamos nos disciplinar, né? Agora estamos iniciando um novo ano, que estabelecemos novas metas, e quem sabe uma dessas metas possa ser ler as revistas espíritas, dar prioridade a isso. Não precisa ser uma leitura direta, que leiamos 15, 20 minutos por dia, mas com disciplina nós vamos conseguindo, pouco a pouco, mergulhar neste tesouro que Allan Kardec deixou para nós, que é um material riquíssimo e atual, muito atual, ou como falamos, ainda à frente do nosso tempo, né? Kardec registra, já encerrando, já nos encaminhando para as conclusões, Kardec registra na introdução do livro A Gênese, que é de 1868, ele diz assim: os leitores assíduos da revista puderam ali observar, na forma de esboço, a maioria das ideias que estão desenvolvidas nesta última obra, na Gênese, como fizemos com as precedentes. Ou seja, ele aqui está dizendo que ele levava as ideias em forma de esboço para a revista, havia um amadurecimento e depois ele trazia para as obras. E é por isso que a gente vai ver muita coisa que está na revista, mas está também nas obras, mas vocês vão perceber sempre um retoque, um parágrafo que não tinha, ou algo que ele retirou. Enfim, ele vai fazendo os ajustes, amadurece na Revista Espírita e depois vem para as obras, né? Lá na revista ele sondava, como ele mesmo diz, a opinião dos homens e a opinião dos espíritos, porque eles também se comunicavam em vários lugares do mundo e mandavam as comunicações para Allan Kardec. Portanto, meus amigos, a Revista Espírita não é só atual, como está à frente do nosso tempo. Quando falamos na atualidade da revista ou da doutrina espírita, lembramos do que disse o professor José Herculano Pires, né? Aquele que Emmanuel, através da mediunidade de Chico, diz que é o metro que melhor mediu Kardec, porque ele melhor interpretava Kardec e fazia assim, com muita veemência, a defesa da pureza doutrinária conforme foi trazida por Allan Kardec. E o professor tem um livro belíssimo que recomendamos à leitura, que se chama O Centro Espírita. Na introdução deste livro, Herculano Pires vai dizer assim: a doutrina espírita não chegou ainda a ser conhecida pelos seus próprios adeptos em todo o mundo, porque não estudamos o pensamento de Kardec. E ele conclui a sua introdução: os que desejam atualizar a doutrina devem antes cuidar de se atualizarem nela. Então, quando nós temos esta pretensão, esta ingenuidade, podemos dizer assim, de achar que algo na doutrina espírita está desatualizado, é porque nós não estamos ainda atualizados devidamente, como diz o professor José Herculano Pires. As obras de Allan Kardec, para quem quer conhecer a doutrina espírita, precisam ser estudadas. Todas as obras, não apenas as 5 obras que nós chamamos de básicas, mas também as demais obras de Kardec. Dentre essas demais, em especial, estão os 12 volumes
da Revista Espírita. Que possamos travar esse conhecimento, que possamos nos comprometer mesmo com essa leitura, né? Travar esse compromisso, ajustarmos esse compromisso de nós conhecermos a Revista Espírita e o pensamento de Allan Kardec. Porque se assim queremos conhecer o Espiritismo, esse é o grande caminho. Muitas outras obras existem, mas a nossa prioridade deve ser as obras de Allan Kardec. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe. E vamos então fazer a nossa prece para concluirmos as reflexões do dia de hoje. Querido Mestre Jesus, querida Irmã Rosa, muito obrigado por mais esta oportunidade de conversarmos sobre a doutrina espírita, sobre esta obra tão belíssima, o Consolador que o Cristo nos prometeu, que chegou através das mãos de Allan Kardec. Abençoa a todos nós para que possamos compreender que o estudo destas obras é o caminho da nossa libertação, é o caminho da nossa paz, é o caminho da nossa compreensão da vida. Abençoa a todos nós para que possamos perseverar neste caminho. Rogamos ainda, Senhor, que possam as boas energias serem irradiadas para todos os lares que estão conectados conosco, possam também ser fluidificadas as águas que foram disponibilizadas para esse propósito. E que a sua paz, que o seu amor, Senhor, continue a nos abençoar, a nos proteger em mais esta oportunidade. Que assim possa ser, com a graça do bom Deus. Graças a Deus, muita paz